O tema de hoje vai ser, finalmente, nós iremos falar sobre matéria escura. Vamos para a vinheta e já já nós retornamos. Então é isso, valeu e até agorinha. Galera, voltando aqui, aquele recado sempre importante, deixa o like é muito importante para o YouTube entender, né, a relevância do nosso trabalho. E se você é novo aqui no canal, se alguém enviou para você esse vídeo, é porque a pessoa sabe que você vai gostar do conteúdo, então deixa o like também, compartilha e o mais importante, se inscreva no nosso canal. A nossa meta aí é chegar aos 500 inscritos, vamos bater essa meta aos 500 inscritos. Eu nunca coloquei meta nenhuma aqui no canal, mas eu lembrei aqui agora que a gente falta pouco para chegar a 500 inscritos e quem sabe a gente chegar a mais 500 inscritos e mais 500 e mais 500 e assim a gente vai crescendo, né? Enfim, então vamos lá. Deixou o like? Eu vou esperar um pouquinho. Esperando um pouquinho. Tô brincando. Aqui no início desse vídeo, eu vou tentar apresentar de forma bem objetiva do que se trata a história de matéria escura. Então vamos lá. Então imagina isso. Imagina que no mundo em que a gente vive, um cientista, um físico nuclear, ele cria uma forma de acessar os múltiplos universos. Então, a proposta da matéria escura, do livro e da série, é basicamente isso. Um cara, um físico nuclear, depois de muitos estudos, de muitos experimentos e também de muito investimento financeiro que ele vai conseguir, ele consegue desenvolver um meio, uma forma de acessar os múltiplos universos. E aí, para ele acessar os múltiplos universos, ele precisa se colocar numa condição, talvez seja impossível disso acontecer na realidade. Talvez sim, talvez não, enfim, a gente não sabe, que é a superposição quântica. Ele precisa se colocar nessa condição, numa condição quase que impossível, acho que é impossível praticamente. No pouco conhecimento que eu tenho, eu acredito que seja impossível de um ser humano ser colocado, ou qualquer outro objeto, ser colocado numa superposição quântica. E quando ele desenvolve essa tecnologia, ele consegue acessar múltiplos universos, infinitos universos de possibilidades, até ele encontrar o mundo que ele sempre desejou. Então, a série, né, o livro, ele acompanha um casal, eu vou pegar aqui a minha colinha, para mim não dar bobeira. Esse casal é interpretado na série pelo Joey Edgerton e a Jennifer Connelly. A Jennifer Connelly, que interpreta, respectivamente, o Jason Dessen e a Daniela Dessen. Peraí, deixa eu só responder aqui uma mensagem. Então você tem esse casal e a história começa dessa forma. Eles estão lá preparando um jantar e aí o Jason ele recebe uma mensagem de um amigo. Eu achava que era irmão dele. Eu não sei onde que eu tirei isso, mas é um amigo dele. Manda uma mensagem falando: acabei de ganhar um prêmio e eu quero comemorar. Quero você junto comigo comemorando. E tem um tempo que eles não se veem. Há uma amizade entre os dois, mas também, consequentemente, há também uma certa rivalidade entre os dois. Mas aí é um grande ponto. Esse Jason, o Jason Dessen, que é professor de física numa universidade local, ele largou a carreira acadêmica para se dedicar à família. Então, a história começa dessa forma. E aí, o Jason, ele fica assim, não vou, eu vou, não sei se eu vou, se eu fico em casa, é o jantar em família, a gente tem que se dedicar aqui, pá, aquela coisa. E ele é um cara extremamente dedicado à família. Ele não tem a vida que ele queria, mas tem a vida que ele escolheu. Que profundo isso, com a mulher dos sonhos dele, que é a Daniela. Beleza. Aí tem a comemoração, Jason volta para casa e é nesse ponto que a parada começa a ficar estranha. Porque no trajeto de volta, o Jason, ele é abordado por um cara, uma pessoa, e essa pessoa acaba meio que sequestrando o Jason. Acaba sequestrando o Jason e fazendo com que o Jason dirija até um local muito distante. Enquanto você vai assistindo a série, você não tá ligado o que tá acontecendo, não tá ligado. E no final das contas,
contas, o que acontece é que o cara que sequestra o Jason é uma versão dele de um outro mundo, de um outro, não vou dizer outro, eu vou colocar mundo para ficar mais fácil. É uma outra versão dele, que a gente vai chamar de Jason 2. Essa versão dele, desse outro mundo, é quem vai ser responsável por desenvolver essa tecnologia de acessar os múltiplos universos. O Jason 2 e o Jason original é a mesma pessoa, só que com vidas diferentes. Eles vivem em mundos paralelos, em mundos diferentes. O Jason original é aquele Jason que eu falei no início que escolheu a família, né? Abandonou a pesquisa científica, abandonou a carreira científica para escolher a família. O Jason 2 é o oposto do Jason original. É o Jason que não escolheu a família e escolheu a pesquisa. O fato dele escolher a pesquisa, lá, 15 anos depois, ele consegue, com muito investimento, inclusive, desse tal de Ven, ele consegue desenvolver uma caixa, um super cubo que ele coloca, um super cubo em tamanho real, e juntamente com a droga que ele toma, ele conseguiu desenvolver uma caixa que você entra dentro dessa caixa e você consegue se colocar numa condição quântica, numa superposição quântica, ou seja, quando para fins mais, para quem não assistiu, para ficar mais visível, para você imaginar a parada, quando ele entra dentro desse cubo e ele toma essa droga, ele fecha rapidamente, aparece um corredor. E esse corredor, de 3 a 3 metros, aparece uma porta idêntica àquela que você entrou. Ou seja, esse corredor é a forma que a mente dele conseguiu representar a superposição quântica. Ele se encontra em uma superposição quântica. E essas portas, que elas estão dispostas a 3 metros de cada uma delas, significa os infinitos universos que ele pode ter acesso a partir de escolhas que ele teve. Então, você começa a explodir a cabeça nesse ponto. Vai ter um momento em que o Jason original, no universo do Jason 2, ele tá perdido, ele tá completamente perdido. Porque as pessoas, ele não conhece ninguém. Aí ele vai pra casa dele. A casa dele tá completamente diferente. Aí, diferente do livro, na série coloca que o Jason 2, ele tem uma relação, digamos assim, uma relação com a Amanda, que é uma terapeuta, uma psicóloga lá, que depois vai ser uma cúmplice, né? Vai ajudar muito o Jason original. Inclusive, a personagem dela é interpretada pela Alice Braga, perfeitamente interpretada pela Alice Braga, linda, tá perfeita na série Alice Braga, e ela ajuda. Em um dado momento ela vai ajudar, ela vai ser uma peça fundamental para explicar alguns aspectos da caixa pro Jason original. No momento em que o Jason, ele consegue escapar da empresa lá que desenvolveu a caixa, que é uma empresa que esconde esse segredo, inclusive, que até mata as pessoas para desenvolver, para esconder esse segredo, quando ele escapa da empresa e os dois, a única rota de fuga que eles têm é de entrar na caixa, abrir ali corredor para os infinitos mundos. E nessa parte, caro espectador, nessa parte você fica, a cabeça explode. Bicho, é muito louco. E inclusive nesse trecho que quando eles entram para escapar, para não serem mortos e tudo mais, quando eles entram na caixa, né, no cubo lá e tal, e aí eles tomam a substância, né, que a substância ajuda, né, a criar o corredor ali para colocar a mente e o corpo deles em uma condição quântica, né, em uma superposição quântica, eles vão caminhando e vão abrindo as portas e vão acessando diferentes mundos, um mais diferente do que o outro, um mais caótico do que o outro. Cara, é muito louco. É muito louco. Assim, nesse trecho, eu acho que é a parte que mais mexeu comigo, essa parte que ele vai tentando entender como a caixa ela vai funcionando, como a caixa funciona, como ele pode encontrar o mundo dele novamente, e vão ser várias tentativas e erros, inclusive, para ele conseguir achar o mundo dele. No momento em que ele entra na caixa, acho que o momento mais comovente, o momento que mais mexeu comigo, que me deixou extremamente emocionado, tanto na série, principalmente no livro, é na parte em que ele cai no mundo, em que o mundo que ele vive, né, é uma Chicago assolada por uma pandemia. Uma doença mortal, uma doença em que poucas pessoas vão sobreviver. Eu acho que é o trecho mais, repito, mais emocionante tanto da série e principalmente o momento mais emocionante do livro, porque é o momento em que ele reencontra a Daniela dele, a esposa dele, uma versão da esposa dele que está doente. E o diálogo, cara, o diálogo é de cortar o coração. Ela olha, abre a porta, ela
Jason, você tá aqui? Mas eu vi você morrer e tal. Eles levaram você e tal. Aí ele vai e pergunta pelo filho, né? Cadê o Charlie? Ela fala, ele tá lá no quarto, eles não vieram buscar o corpo dele. E ela tá muito mal, ela tá muito doente. Cara, é um. Nossa, dá até um arrepio de lembrar desse trecho, porque é um trecho muito bem construído. E na série é um trecho muito emocionante, né? Uma carga dramática entre os dois personagens, né? O ator, né, que faz o Jason e a atriz que faz a Daniela. Você tem uma carga de emoção, uma carga dramática entre os dois ali que é impressionante. É muito, 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 muito foda, né? Essa cena. Aí eu acho que aqui é o momento de spoiler, tá? Então vai entrar uma tarja amarela que vai. Eu vou jogar aqui alguns spoilers para finalizar aqui o vídeo. Aí eu acho que nessa tentativa e erro, né, de entrar e sair da caixa, encontrar várias Chicagos diferentes, várias versões diferentes, os dois, né, a Amanda e o Jason, eles conseguem entender como que a caixa funciona, porque aí entra aí um conceito também dentro da física, que inclusive eu confesso que eu não conhecia, eu vim conhecer principalmente no livro, que é mais citado, porque na série ele não entra muito em detalhes, porque no livro ele fala sobre a decoerência quântica. Vamos ver se eu consigo tentar explicar, que o autor coloca aqui no livro. Se os mundos estão paralelos, se todos esses mundos são paralelos e são infinitos mundos, por que a gente não consegue vê-los? Por que a gente não consegue acessá-los? Porque tem a questão da observação, do ponto de vista. Se você pegar, por exemplo, um experimento, que é um experimento muito conhecido, um experimento muito feito e refeito várias vezes, né, no laboratório, que é o experimento da dupla fenda. Depois pesquisa, eu acho bem interessante, depois pesquisar sobre esse experimento, buscar ali um vídeo sobre esse experimento, dá para a gente entender um pouco sobre a questão da decoerência. Para você estar em estado quântico, de superposição quântica, lembra lá do gato de Schrödinger, né? O gato dentro da caixa, ele não está vivo e nem morto. Dentro dessa perspectiva quântica, ele está vivo e morto ao mesmo tempo, até você abrir a caixa. Quando você abre a caixa, né, você está provocando uma decoerência quântica, ou seja, você quebrou a superposição quântica do gato. Então, é basicamente isso. Quando você entra dentro da caixa que o Jason desenvolveu e você toma aquela droga, a droga é justamente para preservar o seu estado quântico. Quando você entra dentro da caixa, sem tomar a droga, ela permanece enquanto uma caixa. Ela não vai abrir aquele corredor infinito de portas. Por quê? Porque você está em decoerência quântica. Você está observando, você está consciente da sua observação. E a mente, enquanto isso, ela está atrapalhando você entrar em um estado quântico. E quando você, de acordo com o autor, tá? De acordo com o autor aqui, quando você toma então essa droga, é como se você colocasse uma venda, mas estivesse olhando para a fresta, e aí a droga te possibilita, te coloca em um estado quântico, em uma superposição quântica. E aí o efeito é esse, visualmente lá na série, quando fecha a porta com a droga tomada, né, a droga no seu sistema e tudo mais, abre um corredor. E aí nesse ponto, eles conseguem entender como é que funciona, como é que a caixa ela funciona, como é que você utiliza, como que não tem um painel de controle. O que em mim vai determinar quando eu abrir a porta, que é basicamente a sua condição emocional. É essa. Que eu achei genial essa proposta que o autor coloca aqui. Se você está em um estado se você quebrou a decoerência quântica, ou seja, você não está mais fazendo aquele julgamento, você não está mais, entre aspas, observando, logo você está em estado quântico, mas o seu emocional prevalece funcionando. Então, quando você entra dentro da caixa, você tem que estar muito preparado emocionalmente para suas emoções não afetar, por exemplo, o mundo que você vai acessar. Então, por exemplo, no livro tem um momento em que eles estão caminhando e eles escutam passos de alguém vindo na direção deles. Aí o Jason vira para ela e fala assim, mas espera aí, se esse corredor ele é infinito, qual a possibilidade da gente, em estado quântico, encontrar uma pessoa perdida por aqui? E aí acontece isso. Eles estão caminhando e eles simplesmente ficam paralisados, principalmente o Jason. Ele fica extremamente paralisado porque ele vê uma versão dele se aproximando, passa por ele e segue viagem, segue caminhada. E essa versão dele
não dá muitos, o autor não dá muita explicação. É uma versão que se encontra em estado de choque, toda banhada de sangue e em estado de choque. Ele olha para aquilo e não acredita naquilo. Só que quando ele vê essa versão dele, toda banhada de sangue, em estado de choque, quando, né, os dois se encontram os olhares, ele, meu Deus, o que aconteceu comigo para estar nessa situação, sujo completamente de sangue? Aquilo afeta o emocional dele. E depois, quando ele abre a porta, ele justamente acessa o mundo em que a Daniela vai morrer pela pandemia. A doença está assolando o mundo. Por quê? Ele ficou extremamente impressionado com a visão que ele viu dele mesmo banhado de sangue, né? Aquilo ali afetou o emocional dele. Então, a partir do momento em que eles descobrem que o emocional, aí eles começam, então, a tentar dominar o emocional. E cara, é uma jogada genial, é uma proposta hipotética, especulativa da ficção científica do Blake Crouch, que eu achei simplesmente genial, essa proposta. E aí, já chegando no final, tem um momento em que o Jason e a Amanda, eles se separam, que é de formas bem diferentes, né, tanto do livro quanto da série, né? A forma como eles se separam, bem comovente, né, porque os dois acabam tendo ali uma aproximação, uma intimidade, eles confessam várias coisas para os dois, ambos, né, confessam uma coisa, um segredo e tal. Então há uma certa intimidade entre os dois, há uma certa aproximação entre os dois, mas aí a Amanda então decide ir para o mundo perfeito, né, enfim. E ele fica com algumas ampolhas, né, algumas ampolhas que fala? Aqueles, né, os frascos, né, da droga que ele utiliza para ele conseguir acessar esses múltiplos universos. Quando chega lá no livro, ele fica com 2 ampolas, lembrei, ampolas. Quando ele fica com 2 ampolas, que aí ele é tudo ou nada. Ele precisa encontrar o mundo dele. E é nesse momento, depois que a Amanda vai embora, deixa ele, né, tipo, ó, tô me despedindo e tal, porque possivelmente se o emocional determina o mundo que a gente acessa, então quem pode dizer pra gente que o meu emocional está te atrapalhando a encontrar o seu mundo? Aí então ela resolve ir embora, ir para um outro mundo e tal, e ele fica sozinho, com 2 ampolas. Lá na série mostra que ele fica com uma ampola. Quando ele fica com uma única ampola, aí ele consegue então encontrar o universo dele. Ele não revela o sentimento que ele utilizou, qual foi a emoção, qual foi o sentimento que fez com que ele chegasse até, acertasse o mundo dele. Cara, isso é uma parada que a física quântica, ela tem isso, né? Ela tem um caráter probabilístico, que imagina assim, infinitas possibilidades são infinitas possibilidades, não tem como você mensurar isso. Então assim, de infinitos mundos possíveis de acessar, com a emoção certa, né? Que ele faz ele escreve um texto trazendo toda aquela emoção dele de volta, né, do que ele perdeu. Acho que foi isso. O sentimento dele foi a perda. Ele perdeu a família dele, perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu o emprego, perdeu o mundo dele, perdeu a vida dele. Então acho que foi esse sentimento que fez com que ele conseguisse acessar e acertar o mundo dele. Novamente, em infinitas possibilidades, ele tinha que acertar uma em infinita, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Cara, é imensurável isso, é imensurável. No final, ele consegue, então, encontrar o mundo dele, só que tem um porém, tem um problema aí, né? Se quando eu estava lendo e quando eu estava assistindo a série, se o problema era nessas infinitas possibilidades encontrar o mundo dele, já era um problema incrível, já era um problema extremamente complexo. Imagina voltar para o seu mundo e descobrir que existe centenas de versões suas no seu mundo de onde que você saiu. Não tô brincando. No 8º episódio da série, que é já no finalzinho do livro, ele descobre que em algum dado momento, quando ele entrou na caixa, criou várias outras ramificações dele, criou várias outras versões dele, que isso é a superposição quântica. Isso é especulativo, mas faz sentido, faz sentido. Até onde eu pude entender, tanto na série quanto no livro, dessa versão dele que entrou na caixa e foi
tentando encontrar o mundo certo dele, aparentemente são centenas de milhares, talvez. Cara, é uma parada assim, loucura. Loucura, loucura. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou deixar para quem tiver interessado, né, de ir lá e assistir, né, a série, ou de ler o livro, que eu acho que vale muito a pena fazer a leitura do livro, até por conta da reflexão que o Blake Crouch ele coloca aqui. Mas eu gostaria de terminar esse vídeo, e aí tem um trecho na página 92 que ele diz assim. Acho que é um narrador, né? O narrador ele fala assim: estamos apenas vagando através da tundra de nossa existência, atribuindo valor ao inútil, quando tudo o que amamos e odiamos, tudo em que acreditamos e pelo que lutamos, matamos e morremos, é tão sem sentido quanto imagens projetadas sobre acrílico. Isso daqui é um trecho incrível, esse trecho, eu achei maravilhoso esse trecho. Viva a sua vida como ela deve ser vivida, e o mais importante é isso: você é quem você é devido às suas lembranças, às suas memórias e principalmente às suas escolhas. Meu Deus, eu tô filosofando aqui no vídeo. Enfim, gente, se vocês gostaram, obrigado por assistir até aqui. Assim, eu amei de coração esse livro. Enfim, se você gostou, repito, deixa o like, se inscreva, compartilha, e vai aparecer mais 2 vídeos aqui para você acompanhar o nosso trabalho. E aqui, eu tô olhando aqui na tela ali. Enfim, valeu, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!